Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, São João Maria Vianney, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós estamos tratando da nossa forma doente de amar. E agora trata-se realmente de entrar na parte mais positiva. Nós víamos na palestra anterior que por causa do pecado original, o nosso amor está marcado necessariamente por alguma forma de idolatria. O Antigo Testamento já nos dizia isso. Ao proibir a confecção de imagens no Decálogo, Deus nos adverte exatamente isto. Das duas, uma. Nós temos que escolher entre essas duas alternativas. Ou nós somos um Deus que, com nossas próprias mãos, modelamos o barro e confeccionando esse barro, fazemos um ídolo. Não é? Nós somos o Deus Criador que confecciona o barro e faz o ídolo. Ou então, nós nos colocamos na posição de barro e deixamos que Deus nos confeccione. A coisa é muito simples. É por isso que o relato do livro do Gênesis, o relato mais antigo da criação do homem, que é aquele que está no 2º capítulo do livro do Gênesis, mostra essa atitude de Deus que modela o barro e então insufla vida no homem. Essa atitude verdadeira, ser imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos a imagem que Deus fez. Ou então, nós fazemos um Deus à nossa imagem e semelhança. Ou nós deixamos que Deus nos modele, ou nós modelaremos um Deus. Na nossa forma doente de amar, portanto, existe sempre uma idolatria. A idolatria de eu ser o Deus confeccionador, que modela o barro na outra pessoa, eu sou o dono, eu sou o Senhor, eu sou aquele que governa. Ou então, ao contrário, eu sou confeccionado, mas não pelo Deus verdadeiro. Sou confeccionado por um Deus falso, e porque confeccionado falsamente, torno-me um ídolo, objeto de desejo. Então, como é que a gente sai dessa? Qual é a cura desse negócio? Bom, a cura desse negócio é muito simples. A cura para a idolatria é ter um Deus verdadeiro. Não tem outra saída. Ou seja, se nós queremos amar as outras pessoas neste mundo, nós precisamos, em primeira coisa, primeiro passo, colocar Deus no lugar de Deus. Ou seja, deixar que Deus seja Deus. E isso não é simples. Isso não é simples. Lutero, ele mesmo dizia e admitia assim: o homem não pode querer que Deus seja Deus, mas ao contrário, ele preferiria que Deus não fosse Deus e que ele fosse Deus. Porque essa coisa de ser Deus, gente, não é uma questão de eu também, ou seja, Deus é Deus, eu também quero ser. Não tem isso. Não tem eu também quero ser. Deus é um. Se ele é Deus, significa necessariamente que você não o é. Então, aqui significa colocar Deus no lugar dele. Então, aqui a contribuição de Santo Agostinho. Santo Agostinho, no livro das Confissões, mas também em outros livros, ele insiste
muito, e Santo Agostinho era um homem experimentado nas amizades, ele dizia: a verdadeira amizade é uma amizade em Cristo. Ou seja, só existe amizade a três, onde os dois amigos se unem, mas não um modelando o outro, um sendo dono do outro, um sendo Deus para o outro, seja um Deus criador, seja o outro Deus adorado. Mas os dois se unem em Cristo, ou seja, o amor comum a Cristo. É necessário que os dois amigos que se unem tenham um Deus verdadeiro. Tenham o mesmo Deus. Porque senão um dos dois irá se transformar em Deus. Então, esse é o primeiro ponto, não é? E por que é que eu insisto nessa coisa de amizade? Porque nós, nos nossos relacionamentos, não é? Seja o relacionamento com Deus, seja o relacionamento com os fiéis, seja o nosso relacionamento pastoral entre nós como padres, nós devemos basear tudo isso na amizade. Vejam, todos vocês certamente já ouviram aquela famosa distinção dos três amores, né? Ah, existem três amores. O amor mais imperfeito de todos é o Eros. Aí você sobe para o Eros e tem um amor que ainda é imperfeito, mas não é tão terrível como Eros, que é a filia. E a filia seria o amor de amizade, que é imperfeito ainda porque ele requer uma recompensa. E mais o amor verdadeiro, o amor cristão, o amor de Deus é o ágape, né? Agape. Então, esses três amores que são uma ascensão. A coisa não é tão simples assim, não. Esse esquema ele é bastante equivocado. Basta você abrir a encíclica do Papa Bento XVI a respeito da caridade, né? Que vocês irão ver que o Papa admite desde as primeiras páginas que não é possível chegar ao amor agápico, o amor cristão, o amor perfeito, sem que haja ali um mínimo de eros. O eros não é algo para ser descartado. E ao dizer isso, ele está falando exatamente este amor que tem um pouco de eros. É exatamente a filia, ou seja, o amor-amizade. Então, nós precisamos compreender que o nosso amor humano será, de alguma forma, sempre uma espécie de amor de amizade. E isso não é imperfeição. Não é imperfeição porque o próprio Jesus disse na última ceia: eu já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. E o amor caridade se manifestou na última ceia com essa frase de Jesus como sendo filia, como sendo amor de amizade. Como é que é possível tudo isso? Eu sei que eu estou sendo bastante teórico. Aqui vamos ser bem prático. Vamos descer para a prática, senão isso daqui, né, não vai ser terapia, coisa nenhuma, vai ser só teoria. Primeira coisa, eu gostaria de dizer que eu estou me baseando na tradição da igreja. E essa tradição da igreja que culminou com um santo extraordinário chamado Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás, a amizade é uma forma de caridade. Digo e provarei isto. Tá? Mas para Santo Tomás, a amizade é uma forma de caridade. Primeiro, vamos começar a coisa um século antes de Santo Tomás. Um século antes de Santo Tomás, vocês sabem que no século XII surgiu toda essa
coisa de querer fazer teologia de uma forma meio secularista, humanista, por causa da redescoberta de Aristóteles, a redescoberta da lógica. E o senhor Abelardo, Pedro Abelardo, em Paris, então começa a fazer teologia de forma racionalista. Todo mundo sabe a história de Abelardo com Heloísa, não é? Abelardo começa a ensinar teologia para Heloísa, esquece da teologia, né? Depois os dois se casam clandestinamente e clandestinamente levam uma vida marital. Eles eram casados na igreja, casados mesmo, sacramentalmente. Acontece então que Heloísa fica grávida, o tio dela, que era cônego na Catedral de Paris, fica sabendo. Pelo que tudo indica historicamente, parece que foi ele quem mandou castrar o Abelardo. Abelardo então é castrado. Então os dois, tragicamente, se separam. Ele funda um mosteiro chamado Paráclito. Ela vai para um outro mosteiro ser monja, etc, etc. Tem um filho, tudo, depois se torna monja. O nome do filho deles é Astrolábio, né? E eram bem moderninhos os dois, né? Colocavam o nome de um aparelho super moderno da época, Astrolábio. E então, os dois mantêm uma correspondência bastante interessante. Eu, quando era teólogo em Roma, o meu hobby sempre foi o latim. Eu sempre gostei muito de latim. Então, eu passava momentos de... Ao invés de ler romance besta, eu lia romance em latim. Disfarçava um pouco, né, o meu próprio pecado. Então, ficava aquele negócio lá pensando, o relacionamento entre Abelardo e Heloísa, etc. e tal. E lia as cartas entre os dois, a história Calamitatum de Abelardo, etc. Tudo bem. Então, Abelardo, nas cartas dele, diz para Heloísa o seguinte, que ele nunca amou Heloísa de fato. Quem a amou foi Cristo. E por que é que ele nunca amou Heloísa de fato? Porque o amor dele tinha recompensa. E a caridade, vejam só, a caridade perfeita, a caridade suprema não tinha recompensa, a caridade não tinha interesse próprio. Então por isso o que ele tinha por ela não era amor. Só Cristo amava. Mas ele não tinha esse amor desinteressado. E Abelardo estava convencido que Heloísa tinha esse amor desinteressado. E ele não. O amor dele não deveria ser chamado de amor, mas deveria ser chamado de concupiscência. O fato é que um monge chamado São Bernardo de Claraval se ergue para combater essa loucura de Abelardo. E diz, meu irmão, não é assim não. Não existe esse purismo que você quer. Entende? O cara quando se põe na lógica... Não, a caridade é o amor desinteressado. Ora, eu tive interesse, logo eu não tive caridade, portanto não tive amor nenhum. Essa lógica, seu Abelardo, não é humana. Não é algo que respeita o ser humano como tal. Como é que os seres humanos amam? O amor puro e desinteressado só existe em Deus. Agora, o amor humano não pode ser reduzido à concupiscência. Existe verdadeiro amor humano. Vejam só que interessante. Um cara casado, extremista, precisa um monge celibatário se levantar para defender o amor humano. Está entendendo como é que é a história da igreja? São Bernardo vai lá para defender o amor humano. E o que é que São Bernardo está defendendo? Atenção. Na primeira carta de São João está escrito, o amor consiste nisso. Guardem isto. Deus nos amou por primeiro. Em grego, protos.
o amor de Deus é primeiro. O amor consiste nisso. Deus nos amou por primeiro. Ora, se o amor de Deus é o amor primeiro, diz São Bernardo, o amor humano será sempre uma resposta. Será sempre uma redamatio, em latim. Ou seja, será um reamar. Amar de volta. Ora, se o amor humano, por sua própria natureza, é sempre, atenção, sempre um amar de volta, então o amor humano sempre já teve a recompensa antes mesmo de começar. Não existe amor humano desinteressado completamente, porque você já recebeu a recompensa antes, você já é amado por Deus. Deus já ama você. Não é que você vai fazer alguma coisa para ser amado por Deus. Não. Você já foi amado. Então, o amor primeiro, o amor desinteressado, é sempre o amor de Deus. E o amor humano é sempre uma reciprocidade. E se existe uma característica típica da amizade, é exatamente isso. O amor-amizade tem essa característica, a característica da reciprocidade. É por isso que existe um parentesco muito grande entre o amor-caridade e o amor-amizade nos seres humanos. Nos seres humanos, o amor nunca será um puro e total amor, mas será sempre um amar de volta, um amar Deus de volta. Vamos supor, o amor dos grandes mártires. Vamos pegar, por exemplo, o São Maximiliano Maria Kolbe, não é? Que de forma desinteressada doa a sua vida para salvar um pai de família. Você diz, tá vendo? Ele é desinteressado, não é um amar de volta. Não, não é um amar de volta aquele homem, mas é um amar de volta Deus. Porque São Maximiliano Maria amou aquele homem e amando aquele homem estava amando Deus. Estava amando Deus de volta, portanto era amizade com Deus. Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Ou seja, a caridade humana, a caridade suprema, a caridade dos mártires, a caridade humana mais desinteressada é sempre, por ser humana e não divina, uma resposta. É importante esta característica teológica de nosso amor ser sempre amor segundo. Por quê? Porque isso é que vai nos curar. É isto que para nós é ponto de apoio e ponto de cura para a nossa forma de amar. Já eu explico. Mas é importante fincar o pé aqui bem claro, bem claramente nessa realidade. Vejam, resumindo, Pedro Abelardo, em manias lógicas de abstração, de teologia de baixo, né, teologia que parte de raciocínios humanos, Pedro Abelardo diz, o amor caridade é amor desinteressado. Eu tinha um interesse, logo não tinha caridade. Pronto. Bernardo, monge, diz, não é assim. Vamos lembrar que Bernardo foi um grande comentarista do Cântico dos Cânticos. O livro da Bíblia que mais fala do amor. Ele diz, o amor humano ele como grande místico, ele sabia que ao amar Deus, ele já estava sendo recompensado só pelo fato de amar. Que era impossível ele amar sem recompensa. Só o fato de amar Deus, isso já é a nossa grande recompensa. Isso já nos realiza. Isso já nos faz bem. Então, aqui nós vemos essa realidade do amor.
Então, primeiro, se nós queremos viver o celibato, se nós queremos viver o nosso amor de forma sadia, comecemos então com o amor divino. Comecemos com esse protos. Eu sou amado. E por que é que eu disse que isso é terapia? Estão lembrados das duas doenças? Um quer ser senhor. O outro quer ser escravo. Vamos analisar os dois casos. Vejam só. No caso do senhor, aquele que quer ser o dono, aquele que quer possuir, que quer controlar, que é o meu caso. Vamos falar um pouco de mim. Como é que age, qual é a minha tendência doente de amar? Minha tendência doente de amar, eu já falava para vocês hoje de manhã, é essa, de querer cativar a pessoa. Eu cativo a pessoa, etc e tal, isso e aquilo, vou dando razões para ela me amar. Então, vejam que a gente já parte de um pressuposto doente. O pressuposto doente é o seguinte: eu não sou amado, eu preciso fazer algo para ser amado. Eu vou e faço. Eu invisto naquela relação. Eu vou, cativo a pessoa, me dou, né? Me preocupo, telefono, atendo, dou atenção, dou carinho, vigio, controlo, etc. Vou fazendo. Aí depois que eu investi bastante naquela pessoa, o que acontece? Chega uma hora que você, desculpa a expressão, enche o saco. Você se senta e diz assim: agora eu quero de volta. Agora chegou minha vez, olha. Eu investi tudo isso. Né? Você vai atrás da pessoa. Você fez tudo aquilo para a pessoa. Agora faz favor, né? Retribui. O que é que acontece? Invariavelmente, a pessoa não retribui. Porque a pessoa se acostumou com aquela posição passiva que era muito cômoda. Então o que acontece? Não retribui? Aí como é que você faz? Reação típica de quem quer ser dono, do controlador. Se coloca na posição de vítima e de chantagista. Vitimismo e chantageador. Vítima. Olha só, ninguém me ama, não é possível. Depois de tudo que eu fiz. Olha só, eu entreguei minha vida inteira para essa paróquia. Eu dei a minha vida inteira para esses seminaristas. Eu dei a minha vida inteira para a igreja. E ninguém reconhece. Né? A pobre vítima imolada, né? Começa então a chantagear. E o que é que acontece então com a chantagem? Qual é a chantagem que a gente... As chantagens variam muito, mas, por exemplo, a chantagem muitas vezes é se deprimir. Né? Eu, graças a Deus, não tenho essa tendência não, mas eu conheço muita gente que tem, que se deprime, não é, que se retrai, aí fica triste. Aí quando o outro, aquele que é objeto, aquele que é o possuído, aquele que é o passivo, quando o outro vê que ele está deprimido, aí corre, e por que você está deprimido? Aí fica deprimido junto com ele. Aí, o que acontece? O outro fica alegre, porque viu que o outro ama. Tá vendo? Se ele deprimiu junto comigo é porque ele ama, então eu fico alegre. Aí o outro fica alegre. Aí fica esse vício. Deprime, deprime, alegra, alegra. Deprime, deprime, alegra, alegra. É uma chantagem atrás da outra. O mecanismo básico é o mecanismo da vítima, o vitimismo e a chantagem. Mas só é possível cair no vitimismo, gente, porque esse negócio aqui já começou errado. Vejam que o Senhor, o dono, que investe, ele acha que ele é o amor primeiro. Mas ele não é isso, ele é o amor segundo.
ele não precisa fazer nada para ser amado. Ele já é amado. É a coisa de descobrir que eu sou amado simplesmente pelo fato de ser e não pelo fazer. Isso é o núcleo do Evangelho. Eu sou, eu existo, portanto eu sou amado. O amor consiste nisso. Vejam, gente, esse versículo é um versículo terapêutico, salvador. O amor consiste nisso. Ele nos amou por primeiro. Eu já sou amado. Me diga que sentido tem agora eu ficar fazendo coisas para ser amado? Não. Ou seja, as coisas que eu faço são sempre uma resposta, uma redamácio. Está entendendo? É sempre um amar de volta. Coloque Cristo na amizade e aquilo que você fará pelo seu amigo é sempre uma resposta ao amor de Cristo que já estava lá desde o começo. Você já foi amado desde o princípio. Isso vale para o seu relacionamento com a paróquia, isso vale para o seu relacionamento com os irmãos padres, isso vale para o seu relacionamento com o bispo, isso vale com o relacionamento com a sua família, isso vale para tudo. E do outro lado, aquele que é o objeto. Aquele que é objeto, ele também erra, porque ele não se sente amado, e então, o amor daquele senhor, daquele dono, passa por amor primeiro, no lugar de Deus. Está entendendo? Aquela pessoa me ama, ninguém nunca me amou, né? E quantas vezes, eu digo isso, gente, porque nós somos safados. A gente conhece a carência das pessoas e eu conheço a minha safadeza. A gente investe nessa ideia perversa, né? Para ser importante. Ninguém nunca te amou. Eu sou o primeiro. Entendeu? Ninguém nunca amou você assim. Olha só o que é que eu fiz por você. Quem já te amou desse jeito? E o cara, ou a cara, né? Como queira, depende, entra nessa dinâmica de que você se torna o Deus criador daquela pessoa. Você se torna o amor que antecede ontologicamente. Mas isso aí é evidentemente perverso. Evidentemente inadequado. Por isso que é necessário colocar Cristo nessa situação. Cristo nessa relação. É necessário colocar mais gente. E a primeira pessoa que você precisa colocar nisso daí é Jesus. É Deus. Amar em Deus. Então, por que é que eu digo que o amor de amizade, segundo a tradição que foi colhida por Santo Tomás de Aquino, é um amor de caridade? Porque Santo Tomás de Aquino recorda claramente, e essa é a prova cabal de que amizade é caridade, aquela frase de Jesus: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Esse é o maior amor. Claro, é amor, caridade. Dar a vida é caridade. Mas é a caridade que se expressa na realidade da amizade. Quem é o primeiro? Quem é que dá o primeiro passo no amor? É Cristo. Ele me amou por primeiro. Então, gente, vejam só.
O nosso amor, ele é doente, porque nós nos esquecemos do amor de Deus. E a gente fica, então, querendo esmolas. Quem tem a tendência de ser o senhor, o dono, o sujeito, o controlador, quer ser o amor primeiro. Quem tem a tendência de ser o escravo, o objeto, o controlado, quer ter um amor primeiro. Mas os dois estão equivocados porque os dois já têm um amor primeiro e o amor primeiro é Deus. E aqui é que está a cura disso tudo. Isso daqui, gente, que eu estou apresentando teoricamente, depois se torna muito prático nas nossas relações pessoais. Muito prático da seguinte forma. O amor de amizade, segundo Santo Tomás ele usa uma distinção que foi feita por Aristóteles e que é muito importante e que nos ilumina bastante. Ele faz uma distinção entre dois tipos de amor. O amor de concupiscência e o amor de benevolência. Vou explicar mais essa distinção e aí a gente vê como é que isso se torna prático. O amor de concupiscência é quando você não ama uma pessoa, mas você ama uma qualidade da pessoa. Um acidente, aristotelicamente falando, né? Por exemplo, o rapaz ama a namorada pelo prazer que ela lhe dá. Ele não ama a namorada, ele ama o prazer. O amigo ama o outro amigo porque ele é rico e paga o ingresso dele no cinema e paga a pizzaria, etc, etc. Ele não ama o amigo, ele ama a utilidade do amigo. Então, estes amores, o amor de concupiscência, quando eu não amo a pessoa, mas eu amo somente uma qualidade da pessoa, esse tipo de amor não é um amor verdadeiramente honesto, diz Santo Tomás. Qual é o amor honesto? O amor honesto é o amor de benevolência. A palavra benevolência quer dizer eu quero, volere, né? Eu quero o bem da pessoa. Então, eu quero o bem daquela pessoa, ou seja, é um amor que se dirige à pessoa enquanto substância, não a qualidade dela. Mas eu quero o bem daquela pessoa. Então, se eu quero o bem da pessoa, eu devo estar disposto a reconhecer quando eu não sou o bem daquela pessoa, mas quando o meu relacionamento doente, de alguma forma, está prejudicando aquela pessoa. E se eu quero o bem daquela pessoa, eu devo querer o bem daquela pessoa em Cristo e reconhecer que Jesus é o bem daquela pessoa e não eu. É aqui que a coisa se torna prática. Eu quero o bem daquela pessoa. Ora, se eu sou uma droga, se aquela pessoa ficou tóxico-dependente de mim, se eu sou o vício, a droga, a dependência química daquela pessoa, se eu vejo que aquela pessoa cada vez mais dependente de mim, está ficando cada vez mais infantil, cada vez
mais imatura, cada vez mais se destrói, cada vez mais perde sua dignidade humana, eu tenho que reconhecer que eu não estou sendo resolução para ela. Eu não estou querendo o bem dessa pessoa. Eu, na verdade, de alguma forma, estou fazendo algo que para aquela pessoa não é bom. Então eu tenho que reconhecer quem é o bem daquela pessoa e não sou eu. O bem daquela pessoa é Jesus. O bem daquela pessoa é Deus. Que Deus seja Deus e eu saia do meu lugar de divindade. Eu tenho que querer o bem daquela pessoa. Mesmo que signifique que aquela pessoa fique sem mim. Querer o bem da pessoa. Deixa eu dar um exemplo bem concreto para vocês, tirado de um livro de um autor inglês chamado Lewis, C.S. Lewis, o autor da Crônica de Nárnia, né? Ele escreveu um livro chamado O Grande Abismo, que em inglês o título original é The Great Divorce. Trata-se de uma paródia, uma parábola, onde ele acompanha as pessoas que estão lá no ingresso do céu, na decisão, na hora do momento, de decidir pelo céu ou de renunciar, se vão para o céu ou se não vão para o céu. Acontece que chegou lá uma mãe. Essa mãe já tinha perdido o filho já tinha morrido, o filho já estava no céu há muito tempo. A mãe chega lá, nessa espécie de pórtico de entrada do céu, um grande jardim, e o céu fica numas montanhas lá distante. Ela chega e então um parente dela vem recebê-la, um amigo. E ela fica decepcionada, porque ela esperava que o filho viesse recebê-la no céu. E o parente então diz, não, fulana, ele não podia vir receber você, porque não é dele que você precisa agora. Agora você precisa se decidir se você vai para Deus ou se não vai. Bom, resumo da conversa entre os dois, que é bonita, vale a pena ler, mas resumo da conversa entre os dois, no fim das contas, a mulher não concebe, ela não consegue introjetar que o filho possa ser feliz no céu sem ela. Está entendendo? Como é possível que lá no céu ele já esteja plenamente feliz sem mim? Eu estou aqui. Ele não pode estar feliz. E o interlocutor diz, não, ele está feliz. E você tem que enxergar que se você verdadeiramente o ama, você tem que entender isso. Que ele é capaz de ser feliz sem você. Porque Deus é a felicidade dele. Agora você imagine, diz o interlocutor, se as pessoas no céu dependessem, para ser feliz, dependessem daqueles que estão no inferno. O inferno iria segurar o céu numa chantagem eterna, impedindo o céu de ser feliz. Está entendendo? E isso é fantástico, porque isso define exatamente o tipo dos nossos relacionamentos. A gente chantageia a outra pessoa para nos amar e não entende como é que aquela pessoa é capaz de ser feliz sem mim. Quantas vezes eu já vi isso no seminário? Amizades que se apegam excessivamente. Aí eu intervenho. Como reitor do seminário, o que é que eu faço? Eu não peço para se separarem. Eu peço para colocarem Deus naquela amizade e para colocar outras pessoas naquela amizade. Porque o nosso coração, ele é assim. O nosso coração, você tem uma pessoa dentro dele, você acha que ele já está cheio. Ele é como se fosse de elástico. Você põe uma pessoa, ele se acomoda. Você põe duas, ele também dá a impressão de que está cheio. Você põe três, dá a impressão de que está cheio. Põe quatro,
Dá a impressão de que está cheio. Sempre parece que não cabe mais ninguém, mas sempre cabe mais alguém. Nosso coração é capaz de receber muita gente. Então, eu vou conduzindo as pessoas, vou conduzindo aqueles seminaristas dizendo, meu filho, você seja casto. Não, padre, que isso? Eu não tenho nenhuma tendência homossexual, não quero sexo com ele, não. Eu não estou dizendo isso. A castidade, não é? O celibato é uma forma de amar sem possuir. Você está possuindo ou sendo possuído por ele. Se livre disso, ponha mais gente nessa bolha onde vocês dois estão. Vocês dois estão fechados numa bolha. Estão um respirando o ar do outro, vocês não estão vendo que vocês de alguma forma vão se envenenar mutuamente? Porque sempre termina em desastre, gente. Sempre. A idolatria sempre termina em desastre, ou seja, o salário do pecado é a morte. Aquela relação não vai durar, daquele jeito não. Até mesmo para salvar a amizade, eu preciso intervir para colocar mais gente lá dentro, senão vai morrer. Os dois vão se envenenar. Então a castidade a gente não alcança tendo medo de amar, mas amando. Então vai lá, põe mais gente. Aí o que acontece? Muitas vezes acontece que um deles consegue se libertar. E começa a ter mais amigos. Continua tendo aquele amigo, mas tem outros amigos também. E o outro fica lá mordido, deprimido e triste, porque vê que o seu amigo é capaz de ser feliz sem ele. Agora eu pergunto, isso é amor de benevolência? De jeito nenhum. Se você realmente ama aquela pessoa, você fica feliz de ver aquela pessoa feliz com outros amigos. Está entendendo? Você fica feliz de vê-lo feliz. Por que é que você precisa ser o ar que ele respira? Não precisa disso. Então, eu estou dizendo isso, gente, para que nós tenhamos a coragem de entrar no amor de amizade, no amor de benevolência, de querer o bem dos outros. E, sobretudo, aqui eu quero insistir muito, muito, muito. Querer o bem dos irmãos de presbitério. Eu disse hoje de manhã, e eu disse que iria explicar, que amigo de um padre é um outro padre. O que é que isso quer dizer? Vejam que muita gente, existem padres, eu sei disso, que elegem famílias para serem seus amigos. Me permitam dizer que isso raramente dá certo. Por quê? A gente pode ter amizade com famílias, pode, mas a amizade vai até um certo ponto. Por quê? Porque nós temos que lembrar que essas famílias não têm vocação para ser padre. Nós temos que ter um amigo, nós temos que ter amigos, no plural, para quem a gente possa um dia chegar na casa dele e dizer, olha, o dia hoje foi uma porcaria. Eu fui lá na cúria, o bispo me chamou a atenção, né? Aconteceu alguma coisa de errado, porque eu pisei na bola na paróquia, e não sei o que, etc. Tal. Eu tenho que ser capaz de dizer, agora você sabe por que eu estou nessa enrascada? Por que o bispo me chamou a atenção? Porque aquele outro pároco lá, vizinho, me dedurou. Eu estou sabendo, não sei o que, etc. Tal. Eu tenho que ser capaz de desabafar e de ouvir desse outro amigo, com sinceridade, que quer o meu bem, né, uma resposta que diga, olha, não é bem assim não. Veja só o que você está fazendo. Agora, se você faz isso com uma família, meu irmão, sabe o que acontece? Família que é muito amiga, íntima de padre,
invariavelmente essas famílias terminam se afastando da igreja e esfriando. Sabe por quê? Porque o padre que eles amam está sofrendo, porque a igreja cruel está fazendo ele sofrer. Aí você vê, cupincha de padre, família que é cupincha de padre, nem sempre são bons católicos. Isso é interessante, a pessoa vai esfriando, vai se separando, vai esfriando, vai se separando. E isso é verdade também para a sua família, seu pai, sua mãe. Não conte tudo o que acontece com você como padre para o seu pai, para sua mãe, para a sua família. Porque eles vão reagir com um amor defensivo e vão se magoar com a igreja. Você vai terminar prejudicando a fé dos seus pais. Está entendendo? Porque você tem que lembrar que eles não têm vocação para ser padre. Quem tem vocação é você. Aquela cruz é sua. Está entendendo? Isso é mais ou menos como a mulher que reclama do marido. A mulher vai lá para a vizinha e reclama do marido. Aí a vizinha diz, então larga ele, uai. Não é isso, ela ama, ela não quer largar. Ela só está reclamando, só está desabafando. A mesma coisa com relação ao sacerdócio. Nós temos que ser capazes de ter amizades que entendam a nossa vocação e que amem a mesma coisa que nós amamos. Vejam só, o padre que é amigo ama Cristo, ama o sacerdócio de Cristo, ama a vocação e por isso é capaz de viver uma partilha, é capaz de entender e é capaz de trazer um pouco de luz no meio das trevas daquela mágoa, daquele ressentimento. Uma das características da amizade é a franqueza. É capaz, você já ama aquela pessoa, você já tem amor de amizade, então você é capaz de ser franco. É capaz de dizer coisas que não irão abalar a amizade, mas que irão fazer bem ao amigo. Então, nós precisamos de padres que sejam nossos amigos. Nós precisamos de padres que entendam o nosso amor. Não é ECC, Encontro de Casais com Cristo. Mas é companheiro de trincheira com o qual eu possa contar na hora da necessidade. Nós precisamos ser capazes de vomitar, né? O amigo muitas vezes é isso, é um vomitório. É o lugar onde eu vou e preciso vomitar aquilo que está me fazendo mal. E às vezes só o fato de falar já redime, já salva, já liberta. Agora, isto vivido em Cristo. Está entendendo? Nosso Senhor, quando nos mandou 2 a 2. Ou 3 a 3, ou 4 a 4, como queiram. Você vê São Paulo, as viagens apostólicas de Paulo. Paulo, quando ele briga com Barnabé, na segunda viagem, o início da segunda viagem, ele começa com Silas. No meio do caminho, ele encontra Timóteo, aí já são 3. Lá pelas tantas, em Troade, nos Atos Apóstolos, Lucas começa a narrar dizendo, nós então, então são 4, agora tem Lucas no meio também. E foram. Está entendendo? E assim eles vão. E assim são os apóstolos. O celibatário não é um homem que não ama, é um homem que ama sem ser dono. Eu não posso ser dono do meu amigo não pode ser meu dono e nem meu objeto. Eu tenho que pôr Deus no lugar dele, Deus é Deus e nós dois não somos deuses, por isso somos livres. Se existe alguém que modela, não sou eu, é Deus que modela. Se existe alguém que é
possuído, somos nós dois que temos um Senhor. E se existe um amor primeiro, não é o meu e não é o seu, mas é o dele, que nos uniu. No mesmo amor e no mesmo sacerdócio. Santo Agostinho, que era um homem de grande experiência no campo do amor e da amizade, experiência tanto positiva quanto negativa. A negativa não preciso comentar, que vocês já conhecem toda a vida de Agostinho. As positivas, tinha a pequena comunidade monástica na qual ele vivia. Santo Agostinho tem uma página extraordinária no De Trinitate. Ele diz assim: eu amo o homem virtuoso. Quando eu ouço falar que um homem entregou a sua vida por Cristo, quando eu ouço dizer que ele sofreu perseguições, calúnias, martírios por Cristo Senhor e que foi fiel na fé, quando eu vejo aquele homem que entregou totalmente a sua vida a Cristo, a ponto de confessar a fé, então eu quero conhecê-lo, eu quero conversar com ele, eu quero ter amizade com ele, eu quero ter uma conversatio, ou seja, me deter com aquela pessoa e ter uma convivência com ele. Santo Agostinho se revela apaixonado pela beleza do homem que ama Cristo. Esse é o tipo de amizade que nós precisamos entre nós. O padre diocesano precisa ser presbitério. Aí, alguém vai chegar e dizer, mas padre, isso não é um amor preferencial? Isso não é preferir uns mais do que outros? Bingo, é isso mesmo. Mas é assim que é o amor. O amor é uma eleição. O amor é sempre uma eleição. Como é que Deus ama? Deus nos ama assim. Olhem para Jesus. O amor de Jesus, ele é formado por círculos concêntricos. É interessante isso. Você vê no Evangelho que existe a multidão. Mas além da multidão tem os discípulos. E dos discípulos Jesus escolhe os 12. E dos 12 Jesus tem os 3 que são especiais. E dos 3 especiais Jesus tem o 1 que é o discípulo amado. É assim que Deus ama. Jesus vai para um lugar e ele chama Pedro, Tiago e João. Não é? Às vezes Pedro, Tiago, João e André. Às vezes são 3, às vezes são 4. Geralmente 3. Aquela cena lá do filme do Mel Gibson. Jesus, desfigurado no Horto das Oliveiras. Ele vai lá e acorda Pedro, André e João. E então Pedro diz, Senhor, quer que eu chame os outros? Jesus diz, não. Eu não quero que eles me vejam assim. Ele chamou os íntimos. Porque quem estava pronto para vê-lo desfigurado? Somente aqueles 3 que o viram transfigurado. Jesus levou para o alto do Tabor aqueles 3. Para vê-lo na glória. Transfigurado. E agora leva para o Getsêmani os mesmos 3, na intimidade, para vê-lo desfigurado. A intimidade. Isso faz parte, é uma das características da amizade. A intimidade. Aí você vai dizer, padre, então, quer dizer que a gente pode se fechar em panelinha? Não. Por quê? Porque o amor particular é trampolim para o amor universal. O amor de Jesus, preferencial por João, poderia ser pecaminoso se Jesus tivesse se fechado em João.
Mas não se fechou. Na hora de decidir quem ia dirigir a igreja, ele não escolheu o João preferido, escolheu Pedro. Veja que Jesus usa o amor particular como trampolim, e Deus é sempre assim, para amar a todos. Deus ama a todos, mas Deus ama a todos, amando todos no particular. Porque Deus ama todos os povos, Deus escolheu Israel, para, amando Israel, amar todos os povos. Porque Deus ama todas as pessoas, todos os homens, Ele ama de forma especial a igreja, para, amando a igreja, amar todos os homens. O amor de Deus é sempre um amor de eleição. O amor é universal, sim, mas é um universal que passa pelo particular. Deixa eu dar um exemplo bem prático, porque senão a gente fica só na teoria. Eu, quando era seminarista, eu tinha uns 20 anos de idade, já estava em Roma e vim nas férias para ser... exato, não tinha 20 não, tinha 22. Vim nas férias para ser ordenado diácono. Fui ordenado diácono com 22. Faltava um ano para a idade certa. E com 22 anos, preparando para o diaconato, um padre lá pediu que naqueles meses de férias, que eu estava lá em Cuiabá, antes de voltar para Roma, eu preparasse um grupo de crisma. Concluísse, né? Porque na verdade já vinham já há mais de um ano se preparando para a crisma. E eu concluí, então, aquele grupo de crisma. Naquele grupo havia um rapaz que tinha tido uma experiência triste, foi raptado por um travesti, etc., e desenvolveu uma tendência homossexual, pronto. Eu acompanhei esse rapaz e o grupo de crisma, foram crismados, e depois voltei para Roma. Quando eu voltei padre, eu tinha 24 anos, quando fui ordenado padre, voltei com 25, já tinha um ano de padre. E reencontrei esse rapaz. O rapaz não deu conta do recado e pronto. Caiu numa vida devassa, foi. E eu acompanhei durante vários anos, e ainda hoje nós somos amigos, acompanhei durante vários anos tentando ajudá-lo a sair dessa questão do homossexualismo, etc. Hoje ele mora junto com um outro fulano, porque não deu conta. Ou seja, ele tentou a castidade, mas toda semana ele caía 2, 3 vezes com 2, 3 pessoas diferentes. Ele chegou a um ponto, ele chegou e disse: Padre Paulo, eu fico com um, ou ficar toda noite com um diferente não dá. Então tudo bem, evidente, ele não se confessa, ele não comunga, ele sabe que está em pecado. É interessante que os dois vão à minha missa lá na catedral, e um dia, quando eles tinham se conhecido, foi pela primeira vez na missa com, aspas, namorado, né? Eu me recuso a chamar esse negócio de namorado, mas tudo bem, hoje em dia chamam de namorado. Ele foi com o namorado na missa, foi à missa, e na hora da comunhão, o rapaz se levantou e foi comungar. Quando o menino voltou para o banco, mas ele deu uma lição de moral para o rapaz, disse: você é um hipócrita, como que você vai comungar, vivendo aquilo que a gente vive, toma vergonha na cara. Aí os dois choraram, se abraçaram, etc. Tá pronto. Uma beleza. Então lá, isso já faz, acho que uns 7 anos, que os dois vivem juntos, não é? E tudo bem, de vez em quando, eles telefonam, tentam falar comigo, etc. Tal. Meio difícil me encontrar, porque eu sou uma peça rara de encontrar, mas em todos os casos eu sempre os atendo quando é possível e necessário. Mas vejam, estou citando esse exemplo para quê? Todas as vezes que se fala de problemas de homossexuais, direito dos homossexuais, casamento gay, não sei o que, etc. e tal, é muito fácil falar de casamento gay e direito dos homossexuais na teoria. Mas eu tenho 2 rapazes que eu conheço
que eu sei os dramas e que eu aprendi a amar e que, portanto, amando aqueles dois, eu creio que eu posso usar isso como trampolim para amar todos os homossexuais e compreender o drama que eles vivem. É assim que o amor humano acontece. Quando você chega e diz, não, eu não tenho amor particular. Comigo não tem amor particular. Eu amo todo mundo igual. Quem ama todo mundo igual não ama ninguém. Você tem que ter amor de eleição. E esse amor de eleição não pode se fechar no particular. Aquilo tem que ser um trampolim para o universal. Porque se você ama todo mundo igual, se aquele chinês que está lá do outro lado da China, que você nunca viu, você ama do mesmo jeito que o seu irmão que mora na mesma casa que você, então é sinal de que você não ama esse irmão, não é? Agora, por exemplo, por que é que quando você ouve falar, morreu a mãe de fulano, e você sente uma dor no seu coração? Por que você é capaz disso? Porque você ama a sua mãe. E porque você ama a sua mãe e sabe a falta que ela faz, se ela é falecida, ou faria, se ela ainda não é falecida, é que você é capaz de compreender o drama de quem perdeu a mãe. É assim que é o amor humano. O amor humano, ele consegue ser universal porque ele se faz particular. Deus se fez carne. Está entendendo? Então, é assim que acontece. É necessário que haja um trampolim na nossa forma de amar. E é assim que Deus ama. Então, o amor de amizade, quando ele é aberto para a universalidade e é aberto para Cristo, ou seja, quando entra mais gente nessa história, mas sobretudo quando ele é fundado em Cristo, ele é uma forma extraordinária de viver a caridade e é somente assim que nós seremos capazes de viver o celibato como padres diocesanos. Nós não somos eremitas, nós não somos monges, nós somos como os apóstolos eram. Por isso precisamos viver como os apóstolos viviam, ou seja, assim como os apóstolos estavam congregados ao redor de Jesus, também nós devemos viver como presbitério ao redor do bispo. E as nossas amizades presbiterais devem ser cimento de caridade, porque nós devemos amar o próximo que está mais próximo. Agora, como é triste quando a gente vai em certas reuniões do clero, e graças a Deus nesses dias deu para notar, na hora do lanche, que vocês não são assim. Pelo menos não se nota que sejam assim. Mas é triste quando a gente vai em algumas dioceses, em reunião do clero, né? Os padres tratam um ao outro como se fosse o pior inimigo. Fica cortando caminho, né? E estão lá por obrigação. É só servir a sobremesa que todo mundo já sai correndo e vamos embora, não quero encontrar com meu amigo, não quero encontrar com padre nenhum. Gente, nós precisamos ser presbitério. E depois deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que já estourou o tempo, mas eu vou dizer mais uma coisa. Nós vamos voltar amanhã nesse assunto para arrematar. Mas, uma última coisa. Saibam o seguinte. Paróquia passa. O senhor bispo não se ofenda, mas bispo também passa. Mas presbitério fica. Está entendendo? A paróquia que você está hoje, amanhã você não está mais. O bispo que está aqui hoje, amanhã, talvez não esteja mais. Mas o presbitério é o lugar onde você viverá todo o seu sacerdócio. E se você não tiver vínculo de amizade com os seus irmãos presbíteros, o que será de você? Se você despreza os irmãos, se você não tem compromisso, se você não tem liga com os seus irmãos, então, gente, vamos sair do isolamento. Nós não somos religiosos. Quer dizer o seguinte, não precisa morar na mesma casa.
mas precisa morar na mesma diocese. Precisa ser irmão na mesma família e na mesma casa. Que é Deus, que é Cristo. Viver amizade. O celibatário não é um homem que não ama. É um homem que ama, mas não possui. Esse é o projeto de Deus para nós.